Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Nicole e hoje eu vou te ensinar a fazer um brush de textura. Na verdade são dois brushes em um, né? A gente vai usar o mesmo brush para fazer dois brushes. Então se você curte tutoriais de Procreate, gosta do meu trabalho, se inscreve aqui e bora pro vídeo. Primeiro passo importante para a gente fazer o brush é criar uma tela quadrada. Vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Ela está quadrada 2048 por 2048. Pode ser outra configuração quadrada, mas tem que ser quadrada, tá bom? Então, quando tiver aí sua tela configurada, clica em OK e a gente pode começar o nosso brush. Para criar o padrão da nossa textura, eu vou usar um pincel diferente. Vou vir aqui em aerógrafo e vou usar esse pincel mescla firme. Então, você usa esse pincel também. Como que esse pincel funciona? Eu vou até aumentar o tamanho dele para mostrar para vocês. Quando você põe pouca pressão, ele fica bem clarinho. E com bastante pressão, ele fica bem escuro. E a gente vai usar isso para criar o padrão da nossa textura. Vai ser um padrão bem simplesinho. Eu vou diminuir o tamanho do meu pincel para 2%, na beiradinha do 1%. Então, bota em 1% e aumenta um pouquinho para ele chegar em 2%. E eu vou criar várias bolinhas aqui aleatórias, não tem um padrão certinho. Então, vou criando aqui bolinhas grandes, um pouco menores, com a opacidade um pouco mais alta, a opacidade um pouco mais baixa. E aí, você vai criando até você preencher, não muito, mas o suficiente. E aí, você pode mudar também o tamanho do pincel. Eu vou fazer alguns com o pincel tamanho 2% e eu vou diminuir aqui o tamanho do meu pincel para 1% e vou colocar mais algumas bolinhas com tamanhos e opacidades variadas. Tenta não deixar muito espaço em branco, mas também não preenche muito a tela, senão vai ficar uma textura muito pesada. E a gente não quer ela tão pesada, a gente quer um pouquinho leve. Então, dá uma olhada no que eu tô fazendo e tenta reproduzir aí na sua tela, né, na sua casa, mais ou menos como eu tô fazendo também. Então, você vai usar aí o pincel com pressão mais forte para desenhar mais escuro e uma mão um pouco mais leve para desenhar com a opacidade mais baixa. Eu vou ficar com essa configuração aqui e agora o próximo passo é salvar essa tela. Então, a gente vai vir em compartilhar e salvar em PNG. E aí, você salva aí nos seus arquivos, né? Salvar imagem, salva aí nos seus arquivos. Não precisa sair desse arquivo, a gente vai criar o nosso pincel aqui dentro mesmo. Eu vou clicar aqui na minha biblioteca de pincéis e você pode criar um novo conjunto de pincéis clicando nesse mais azul aqui em cima, ou você pode fazer o seu pincel num conjunto já existente. Você decide. Eu vou abrir um novo conjunto de pincéis. Vou clicar no mais e vou renomear aqui para textura. Se você não for criar um novo conjunto de pincéis, você vai partir para esse passo agora. Você vai entrar num conjunto de pincéis que você queira, né? E aí você vai clicar nesse botãozinho aqui em cima, no mais, e ele já vai abrir o estúdio de pincel com um novo pincel para a gente configurar. No estúdio de pincéis, a primeira configuração que a gente vai modificar vai ser a forma do nosso pincel. Então, você vai vir aqui na opção forma e vai clicar. A origem da forma aqui está redonda. A gente vai clicar em editar e vai importar a forma que a gente criou. Você clica aqui em importar, importe uma foto e aí você vai puxar aí da sua galeria a foto que você acabou de salvar. Só que tem um porém, essa foto aqui está com fundo branco e os pontinhos pretos. Precisamos inverter. Para isso é só você clicar na tela com 2 dedos. Então você vai dar um clique aqui com 2 dedos na tela e vai inverter automaticamente. Feito isso, você pode clicar em OK. E já vamos partir para a próxima configuração. Aqui em origem da forma mesmo, no comportamento da forma dispersão, você vai colocar em 100%, para a nossa forma ficar com o máximo de dispersão. E aqui em rotação você vai colocar em 100 também, que na verdade é seguir traçado. Ele fica marcado aqui como seguir traçado. Aqui em origem da forma são só essas configurações. Agora a gente vai vir na primeira opção, caminho do traçado, e no espaçamento a gente vai colocar 7%. Então diminui o espaçamento até ficar 7%. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. E aí a gente já consegue ver alguma mudança aqui no bloco de desenho.
Próxima configuração é em Apple Pencil, a opacidade tem que estar no máximo, tá? Aqui é só isso que a gente vai modificar. Se já não estiver no máximo, coloque no máximo. Propriedades, você vai botar o tamanho máximo no máximo mesmo, tá? O máximo que você conseguir e a gente já consegue ver aqui modificado. Orientar pela tela, você vai desmarcar. E são somente essas configurações que a gente vai fazer no nosso pincel. Agora a gente pode mudar aqui o nome do pincel, né? Vou vir aqui em sobre esse pincel, você pode modificar o nome, configurar um nome que você queira. Eu vou colocar aqui textura. Você pode escrever o seu nome aqui no pincel, assinar, enfim. Quando tiver tudo pronto, você pode clicar em OK e o nosso pincel já vai estar pronto aqui para ser utilizado. Como eu falei, a gente vai utilizar esse pincel também para um outro tipo de textura. E para não ter que ficar entrando aqui, modificando as configurações, eu vou duplicar o pincel. Arrasta para a direita e duplica. E vamos ficar com 2 pincéis aí de textura. Nesse segundo pincel, que vai ser aqui de cima, eu vou entrar nas configurações e vou mudar algumas coisas. Primeiro, aqui no espaçamento, eu vou colocar em 50%. E a outra configuração que a gente vai modificar vai ser em Apple Pencil. A gente vai colocar pressão nesse pincel. Então aqui em tamanho você coloca no máximo. Sobre esse pincel eu vou mudar o nome dele para não confundir com o que já tem lá e vou colocar textura fundo. Vou clicar em OK e tá modificado. São só essas modificações mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como esse pincel de textura vai funcionar. Vou abrir aqui uma nova camada, vou pegar o meu pincel monolinha, que vai ser perfeito para mostrar para vocês a textura na prática. Vou pegar uma cor rosa aqui e vou fazer tipo um arco-íris. Vou fazer com 3 cores e vou colocar a textura em cada uma dessas cores. Vou abrir uma nova camada para cada cor, vou pegar um amarelo agora e fazer o mesmo movimento. Eu adoro fazer esse tipo de ilustração bem soltinha, fica bem legal e com essa textura vai dar um volume incrível. Agora uma nova camada para cor azul. Eu vou deixar essa paleta disponível para vocês aqui do lado, se vocês quiserem, tá? E aí vocês podem usar aí da forma que vocês preferirem. Como vocês podem ver, as nossas 3 cores estão bem chapadas, bem lisas. E eu vou abrir uma camada em cima de cada cor e vou fazer delas todas máscaras de recorte. Então, cada camada aqui eu vou colocar máscara de recorte. E a textura vai ser feita nessa máscara. Então, primeiro aqui no nosso rosa, na camada acima eu vou pegar uma cor mais escura. Vou vir com o meu pincel de textura, vou lá onde eu fiz ele, né? O primeiro, não textura fundo, o primeiro, textura normal. E eu vou passar ele aqui na parte de baixo. E ele vai funcionar com a pressão, né? Se você colocar mais pressão, ele vai ficar mais forte. Tá muito grande o tamanho dele, eu vou diminuir aqui. Se você colocar mais pressão, ele fica mais forte. Menos pressão, ele fica mais clarinho. Então, eu vou pintar aqui a parte de baixo, que é como se ela tivesse por baixo do amarelo, né? Ali sofrendo uma sombra do amarelo, só que com essa textura. Vai ficar um volume bem legal, já dá pra ver a diferença do rosa pro amarelo e pro azul. É incrível. E fica uma textura bem bonitinha. Você pode colocar essa textura em folha, você pode colocar essa textura em árvore. Fica incrível. Vou fazer a mesma coisa aqui com o amarelo. Vou colocar só aqui embaixo. E depois eu vou fazer a mesma coisa com o azul. Essa textura fica incrível, eu adoro. Eu adoro qualquer pincel que tenha textura. Então, você poder dar textura pro monolinha é muito legal. Eu abri uma nova camada para mostrar para vocês realmente como funciona a pressão. Então, eu vou botar aqui com a cor preta pouca pressão e você vai ver bem pouquinho da nossa textura. Agora, eu vou fazer o mesmo círculo com bastante pressão. E aí você vê muito mais da textura. Então, muita pressão ou pouca pressão vai modificar como a nossa textura vai funcionar. Bem legal, né? É que aqui nas cores não tava dando para ver muito bem, então eu quis mostrar aí com a cor preta. Vou continuar aqui colocando textura nas minhas cores. Não dá para ver muito bem porque o vídeo não imprime, mas olhando aqui na tela tá super legal. Agora a nossa cor azul é a última que falta. E depois de colocar essa sombra, eu vou colocar um brilho com o mesmo pincel de textura. Eu vou colocar uma cor mais clara por cima e aí vocês vão conseguir ver essas cores realmente saltando ao olho. Eu vou começar aqui pelo azul, vou pegar um azul bem clarinho, vou virar minha tela para ficar mais fácil de desenhar, tá? Então eu inverti a minha tela e agora eu vou botar o azul claro e aí vai fazer toda a diferença. Parece que vai estar
brilhando cada uma dessas cores. Muito legal. E eu vou fazer na mesma camada, que é só para exemplificar aqui para vocês como esse pincel funciona. Esse é o textura 1 que a gente fez, né? É o textura que tem 7% no caminho do traçado, 7% de espaçamento no caminho do traçado. E aí eu vou fazer aqui esse brilho com todas as minhas cores. Esse arco-íris, né? Esse semi-arco-íris está parecendo aqueles doces da Fini, muito apetitoso. Pronto, já coloquei textura em todos. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver bem cada uma das cores que eu coloquei textura e fica muito texturizado, já tá bem diferente daquelas cores que a gente fez no início. E agora eu vou abrir uma camada aqui no fundo e eu vou usar aquele segundo pincel que a gente fez com outras cores. Então nessa nova camada eu vou pegar esse laranjinha aqui, vou mudar de pincel, vou pegar o meu textura fundo e ele vai servir para fazer texturas do fundo mesmo. As nossas bolinhas, elas vão ficar muito maiores e muito mais dispersas, porque o caminho do traçado, lá naquele espaçamento, tá em 50%. Então, fica bem espaçado. Esse outro pincel, ele fica bem juntinho, então fica uma textura bem juntinha. Eu gosto muito de fazer essas bolinhas aí no fundo. Eu já fiz em vários letterings meus lá no Instagram, sempre uso. Acho que dá um charme muito bonitinho para qualquer ilustração. Então esse textura fundo é muito legal para fazer um fundo aí, preencher uma parte da sua ilustração, né? Do seu lettering, do seu desenho, enfim. Agora eu vou abrir aqui uma nova camada e eu vou botar um texto só para finalizar a minha arte. Na verdade, para botar um texto você não precisa abrir uma nova camada, é só vir em configurações, adicionar e adicionar texto. E aí você escreve o que você quiser aí no seu texto. Vou pegar uma cor bem contrastante aqui, bem escura, para escrever meu texto. Vou escrever aqui Be Happy e vou usar uma fonte minha. Opa, saiu Be Happy. Be Happy. E vou usar uma fonte minha. Já ensinei vocês a fazerem fonte, as suas próprias fontes. Vou deixar o vídeo aqui no card para vocês. E enquanto eu procuro aqui minha fonte, você pode deixar um like aqui no meu vídeo, né? Mostrar que você está curtindo o meu conteúdo e me incentivar a trazer mais vídeos para vocês. Então deixa um like aí, se quiser deixa um comentário também, eu vou ficar bem feliz em responder. Vou modificar aqui o meu texto, eu quero que ele seja só um contorno, então eu vou clicar nessa opção aqui que é um ozinho, e ele vai ficar só o contorno para a gente ver a textura aí por trás das letras. Vou centralizar o meu texto, e aí a minha arte vai estar pronta, foi só uma artezinha, né? Para mostrar para vocês como o pincel funciona na prática. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer esses dois pincéis, eu adorei ensinar para vocês, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde tempo, tem vídeo toda semana, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, e até a próxima, pessoal, tchau!